capítulo 7, a partir do versículo de número 13. Quem já encontrou, diga amém. Maravilha. Se tiver alguém do seu lado que não tem uma Bíblia, você pode compartilhar a sua Bíblia com esta pessoa. Nós vamos ler 10 versos. Provavelmente a gente não comenta todos os 10, mas a gente foca no assunto principal. Mas é uma leitura que vale a pena a gente fazê-la. Verso de número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Somente até aqui, pode se assentar. Tenho certeza que você está feliz nesta noite. Veio para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Quero ressaltar, dizer para você, lembrar você mais uma vez, o quanto Deus te ama. Preciso dizer isso. Deus te ama. O amor de Deus é incondicional. Não importa o quão quebrado a gente esteja, Deus ajunta os cacos e nos reconstrói. Não importa quantos acusadores apontem o dedo para nós, o único juiz da nossa vida é Deus. Esta noite eu quero te lembrar mais uma vez que Deus, por me amar e por te amar, entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Isso é um amor que não tem comparação. Por isso o escritor, ele registra que Deus amou o mundo de tal maneira. Não havia palavra que ele pudesse dizer, que ele pudesse comparar o amor de Deus. O amor de Deus por nós. O amor de Deus pela humanidade. O amor de Deus pelos pecadores é incomparável. O escritor chega a dizer que pode que uma mãe esqueça dos filhos que gerou, mas Deus não esquece. Deus conhece cada um de nós aqui esta noite. O que estiver oculto mais profundo da nossa alma, aquilo que a gente não revela para ninguém, Deus sabe. Deus sabe das intenções do nosso coração. Por isso que a gente está num culto, é tão importante a gente ter o entendimento da grandeza do amor de Deus, para que possamos temê-lo
reverenciá-lo, dar a Ele o louvor do qual Ele é digno. Nós não viemos aqui para brincar de culto, nós viemos aqui para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quantos aqui creem e acreditam que Ele é digno de louvor? Ele é digno de adoração. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há outro caminho, não há outro nome pelo qual nós fomos salvos, somente através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que lemos é um texto muito importante para a igreja. Ele faz parte do ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Eu não sei quanto tempo durou aquele sermão, mas precisou 3 capítulos para escrevê-lo. Capítulo 5, 6 e 7 fazem parte desse sermão chamado do Sermão das Bem-aventuranças. Nesse sermão, ele está cheio, repleto de alertas do nosso Senhor Jesus Cristo, de conselhos, de advertências, de também palavras de esperança, sinalizando para os salvos que nós fazemos parte de um plano maior do que qualquer plano que a gente possa fazer. Deus tem um plano com a igreja, mas Deus tem um plano com você na sua individualidade. Deus tem um propósito com a sua vida. Quando se trata da salvação, a salvação ela é universal, mas ela é individual. Quer dizer que o amor de Deus abrange a todos. Onde quer que esteja uma pessoa, o amor de Deus a alcança. Mas também ela tem o seu aspecto individual. Ou seja, eu não tenho condições de te salvar. Você não pode salvar o teu esposo. Você não pode salvar tua esposa, teu filho, tua filha. Isto é propósito de Deus. Só Deus o pode fazer. Mas nós podemos colaborar nesta jornada. Nós podemos interceder para que as correntes caiam, as escamas dos olhos caiam, para que o Senhor quebre as correntes que prende, que algema essas pessoas fora da sua presença. Nós não podemos pensar que estamos num lugar melhor do que aqueles outros, só pelo fato de nós sermos participantes de uma igreja. Mas nós devemos pensar que a misericórdia de Deus nos alcança dia após dia e mantém o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Nosso nome está escrito no livro de Deus, como aqueles que Ele resgatou pelo seu sangue. O versículo de número 13, já lemos, ele diz, é uma recomendação do Senhor Jesus. Entrai pela porta estreita. Em algumas Bíblias, em algumas traduções, diz porfiai para entrar pela porta estreita. Já dá uma luz para nós, que entrar por esta porta, pela porta estreita, andar pelo caminho estreito, vai exigir muito de nós. Vai exigir muito da nossa vida espiritual, da nossa disciplina, do nosso caráter como cristão. Vai depender. A porta que abre esta chave é uma só. Não tem cópia. Porque esta porta é única. Esta porta é Jesus. Jesus disse no Evangelho de João: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele vai entrar pelos meus vales e encontrará pastagem. Jesus é a porta. Mas para abrir essa porta, precisa de uma chave.
E a chave que abre essa porta é a fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Se há uma porta, tem uma chave. Todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo aqui no meio da igreja, através do seu Espírito Santo, este alcançará a vida eterna. Glória a Deus. A porta é estreita, irmão. Seria tão fácil como os coaches que estão aparecendo, os técnicos da fé, os profissionais do Evangelho, que estão aparecendo agora e facilitando a entrada das pessoas no céu, alargando esta porta com facilidades, com ideias controversas, lançando semente de dúvida no coração dos crentes. Seria fácil trazer apenas mensagens triunfalistas, em que você não vai enfrentar nenhum problema. Eu me lembro de uma vez alguém dizendo: vem para a igreja que seus problemas vão acabar. E eu pensei assim: vai aumentar. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós enfurecemos o inferno. Satanás e os seus anjos caídos não estão preocupados com aqueles que estão neste momento nas boates, nos bares, nos vícios. Ele está preocupado com aqueles que estão na igreja, cultuando, aqueles que estão na oração. Esses incomodam o inferno. Aqueles que estão pregando a palavra, aqueles que estão evangelizando, dos missionários que estão no campo. Há uma perseguição contra todos esses. À medida que nós entregamos a nossa vida para Cristo, a nossa vida melhorou em diversos aspectos. O primeiro dele é que a nossa entrega gerou em nós, através da presença de Deus em nós, uma confiança e uma certeza da nossa salvação. E isso nos trouxe paz. A paz que só Jesus pode dar. Não é encontrado em nenhum outro lugar. Porque Jesus, ele não promove só a nossa paz entre os irmãos, a nossa paz com os amigos, a nossa paz com os conflitantes, mas Jesus promove a nossa paz com Deus. Só Ele pode fazer isso, porque só Ele morreu na cruz. Só Ele tem acesso ao Pai diretamente. Só Ele pode rogar por nós, interceder por nós, advogar a nossa causa diante do Senhor. Só Ele, só Jesus. Por isso que não há outro nome pelo qual nós somos salvos, só através do nome de Jesus, porque o nome de Jesus é conhecido no céu. O nome de Jesus é glorificado no céu. O nome de Jesus é adorado no céu. Mas o nome de Jesus é glorificado no seio da igreja. O nome de Jesus é adorado no meio do seu povo. E o nome de Jesus é temido, tremido e estremecido no inferno. Jesus é o nome sobre todo nome. O nome de Jesus salva. O nome de Jesus liberta. O nome de Jesus traz calmaria no meio da tempestade. Quando a Bíblia nos revela, nos fala sobre, quando o Senhor Jesus nos diz sobre a porta estreita, Ele já diz para nós que haverá renúncia. Não é fácil, irmão. Nós vivemos em um mundo em que a cada dia é oferecido para nós facilidades. Vocês viram agora esses dias o pânico das pessoas quando falou que ia taxar o Pix, que não sei mais o que. As pessoas já acostumaram demais com isso.
Tá tão fácil. A gente não sabe nem o que faz com dinheiro quando pega ele, irmão. A gente prefere na zona digital. Aí falou, opa, é muita facilidade. A gente está acostumado, a nossa natureza só busca coisas que nos trazem prazer, conforto e as facilidades. Quanto mais, melhor. Quanto mais fácil, melhor. Mas o caminho que leva ao céu é estreito. É estreito no sentido de que nós vamos ter que fazer renúncias pessoais. Nós vamos ter que trocar algumas coisas desta vida que nos trazem prazer e conforto e consolo. Porque elas são desta terra, são passageiras, para abraçarmos aquilo que é do céu, que não é passageiro, mas que é eterno. Lá na minha casa, quando a minha mãe e o meu pai se converteram, e quando eu me converti, lá em casa era uma casa, a minha família é pequena, são apenas eu, meu irmão que é pastor, mora lá no norte de Minas, e o meu pai que ainda está vivo, mora lá em Belo Horizonte, a minha mãe que já partiu. Então uma família de 4 pessoas. Meu irmão se converteu, meu irmão não tinha visto nenhum. Parece que para ele era fácil, mas eu tinha visto, meu pai tinha visto, minha mãe tinha visto. Nós éramos viciados em tabaco, em cigarro. Enquanto eu estava lá no mundo, irmão, muitas vezes eu tentei me desvencilhar desse vício, mas tentei mesmo, nunca consegui. Porque a nicotina, ela causa uma sensação de prazer nas pessoas que usam. E aquilo é dominante, por isso que é viciante. Se causasse mal-estar, ninguém pegava. Acha bom. E eu me lembro que eu me desvencilhei primeiro disso, porque Deus fez um milagre na minha vida. Não sei, eu acho que hoje não dá tempo para contar. Mas o meu pai e a minha mãe tiveram muita dificuldade para largar o vício. Meu pai fumava desde criança, já estava velho. A minha mãe também. E tinha uma turma de gente, amigos do meu pai e da minha mãe, que tudo era viciado também. E tudo se converteu na mesma época. E ficou aquela luta, irmão. E aí tinha que parar de fumar. Estava indo na igreja, mas tinha que deixar de fumar para batizar. E tinha uns que batizavam fumando, pensando, depois que eu batizar, melhora. Aí, daí a pouco, estava pedindo perdão na igreja, confessando, disciplinando, passando por disciplina, porque continuava fumando. A minha mãe quase foi nessa linha aí. Mas ela conseguiu, nos últimos minutos, abandonar o vício, batizou, se fez membro, nunca afastou da igreja e nunca mais voltou a fumar. E eu observei o meu pai. Meu pai, ele usou uma estratégia esquisita, irmão. Ele foi diminuindo, mas continuava. Mas estava indo na igreja, não perdia um culto, mas não podia batizar. Aí, quando estava no finalzinho, ele pegava um cigarro, colocava no bolso, falava, pai. E eu ficava olhando, não podia perguntar nada. Naquela época, filho não perguntava muita coisa para pai, não. Dava só, olhava de longe. Aí eu fui observando. Tinha hora que eu olhava para ele de longe assim, ele tirava o cigarro do bolso. Eu pensei, vai fumar. Não aguentou. Aí ele cheirava, punha no bolso de novo. E foi indo, até que em determinado momento, ele jogou fora. E não cheirava mais aquele cigarrinho, e nem fumava, batizou, nunca mais se afastou da presença de Deus. É diácono, está velhinho já, vai fazer 84 anos, mas está feliz com Jesus, servindo a Deus. Por que eu estou dizendo isso aqui, irmão? Porque não é fácil
abrir mão das coisas que nos dá prazer. Mas o caminho de Jesus é estreito, não há concessões. Não há concessões. Aceitar a Cristo como Salvador é entrar na escola da santidade, da separação das coisas desta vida, daquilo que nós gostamos de fazer. Se o nosso evangelho não exige de nós nenhuma renúncia, nós estamos vivendo no comodismo do evangelho. Porque o evangelho, ele exige de nós todos os dias renúncia. Olha o que Jesus renunciou. Hoje pela manhã, na escola dominical, foi lido esse texto. Filipenses capítulo 2. Quando a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. A palavra esvaziou-se, alguma tradução fala aniquilou-se, ela está falando que Jesus abriu mão de atributos divinos para ser carne como nós. Jesus abriu mão dos atributos que são exclusivos de Deus: a onipresença, a onipotência e a onisciência. É como se Jesus tivesse tirado a roupa que lhe dava o poder e toda a autoridade, todo o conhecimento, deixou tudo ali, e aí ele se materializou em carne e nasceu de uma virgem. Carne, 100% carne. Passou por todas as tentações que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, Jesus enfrentou como homem. Os milagres que operou como homem, na unção do Espírito Santo. A missão de Jesus, o propósito de Deus. Quando o profeta Isaías, Deus, naquela visão reveladora, diz: quem irá por nós? Quem vai nos representar? Quem vai representar o céu? Isaías se prontificou dizendo: eu vou. Mas era o Cristo dizendo: eu irei. Eu irei. Eu gosto de dizer, irmão, que eu tenho uma fé tão grande que você vai para o céu. Quantos aqui acreditam que vai para o céu, irmão? Você acredita que vai para o céu? Eu fico às vezes meditando, pensando, quando a gente adentrar o céu, que vê toda aquela glória que Paulo diz, são coisas inefáveis, que ao homem não convém dizer. Se falar, ninguém vai acreditar, vai chamar de louco, de doido. Mas Paulo, Deus deu para ele essa revelação, ele viu coisas tremendas. E eu acredito que por essa razão, o apóstolo Paulo era tão focado no Cristo, nas suas mensagens, nas suas cartas, no seu modo de viver, a ponto de dizer que para ele o viver era Cristo. Paulo diz: estou crucificado para este mundo e este mundo está crucificado para mim. Ele estava dizendo: nada aqui me interessa a não ser o Cristo vivo. Eu fico pensando, irmão, às vezes você não pega assim nesses pensamentos mirabolantes, não? Você entrando no céu e você olhar para Jesus como Ele é, e você olhar para aquele céu, todas aquelas coisas gloriosas ali, e eu penso que você vai se lembrar desta mensagem de hoje. O pensamento que vem na minha cabeça é esse: olha o que Ele deixou para trás, olha o que Ele abriu mão aqui no céu, olha, Ele abriu mão de tudo isso, para descer lá, se materializar e provar o amor do Pai por nós. Aí você pensa, irmão, que para uma esperança dessa, para uma glória dessa, pode ir para lá de qualquer maneira, a pessoa vai de qualquer jeito, contudo, faz o que ele quiser, vive a vida dele do jeito que quiser,
e o céu está garantido. Não, irmão. Jesus deixou claro aqui que tem muita gente que não vai entender esta mensagem, mas ele deixou claro: entra pela porta estreita, largue e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por ele, mas porque a porta é estreita, apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Eu quero louvar a Deus que eu estou aqui entre os poucos que estão focados nesta porta, que não perde a visão desta porta, que sabe que o caminho é estreito, a caminhada está difícil, mas o Senhor está conosco, o Senhor está nos dando graça, o Senhor está fortalecendo a nossa fé, o Senhor está ajudando a nossa caminhada. Tem soldado aqui, tem irmão aqui, tem valente aqui, que está com os pés feridos de tanto pisar em pedras. Mas é Ele que cura as nossas feridas, é Ele que nos sara das nossas enfermidades. Como é difícil as pessoas abrir mão, irmão. Quando Jesus diz que a porta é estreita, Ele está falando das renúncias, das escolhas que nós vamos ter que fazer. Não é fácil. Quantas vezes a gente já fez um propósito porque depende da nossa disciplina, depende da nossa força de vontade. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem de enfrentar. Não fuja, não corra, não pare. Vá para cima, que a vitória é certa. Você consegue romper pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Eu sei que talvez você é uma pessoa muito disciplinada, mas eu quero levantar aqui 2 pontos só para você ver como é difícil. Quantas vezes você diz assim: nunca mais eu bebo Coca-Cola? Mas não pode ver uma Coca-Cola que você começa a dar vontade de beber. Só a mesma quantidade, né? Estou ligado no você, viu, velho? Quantas vezes você fez um propósito? Essa semana eu vou orar a semana toda. Você ora um dia, no segundo você já está capengando, no terceiro você já desistiu. Às vezes você faz um propósito, é disciplina. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. No segundo mês já parou. E se chegar no segundo mês? Talvez no segundo capítulo já desistiu. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que esse corpo, ele traz ele assim, em rédeas curtas. Eu falo: eu esmurro esse corpo, sou como um atleta. Eu esmurro esse corpo, escravizo esse corpo, detono esse corpo, porque eu estou olhando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo estava falando da disciplina. Aí você sabe que não é fácil. A gente pode ter muita boa vontade, mas não é fácil. Algum tempo atrás, um colega pastor revelou para mim que estava viciado em pornografia. Viciado. E eu ajudei ele em oração, outras pessoas ajudaram, graças a Deus foi liberto. Mas é um impulso mais forte do que a pessoa, que se a pessoa não tiver uma disciplina, não tiver uma coragem de enfrentar isso diante de Deus, colocar suas fraquezas diante de Deus, de repente essas coisas tomam uma proporção tão grande, que faz com que essa pessoa fracasse na fé. Talvez alguém pode apontar o dedo, mas fraqueza, irmão, faz parte da vida de qualquer pessoa. Mas o importante é a gente saber as nossas limitações, conhecer as nossas fraquezas, colocar diante de Deus, que é o Deus forte. Ele é o Deus forte. É Ele que ajuda você a romper pela fé, a vencer as suas dificuldades pessoais, a conseguir concluir os seus planos, os seus projetos. Ele pode te ajudar nesta noite a você vencer.
E Ele quer te ajudar. Um termo que é muito usado quando nós aceitamos a Cristo. No apelo fala assim: entrega a sua vida para Jesus. Quem aqui recebeu esse apelo quando aceitou Jesus como Salvador? Entrega a sua vida para Jesus. É uma entrega. É como você soltar o seu corpo e deixar que Ele te segure. Você solta, você se entrega. Você para de lutar sozinho. Você deixa que Ele faça parte da sua vida, dos seus problemas. Tenha coragem de na oração, falar para Deus o que é que te atormenta. O seu complexo de culpa, porque o inimigo usa a culpa para te afastar do altar, para te afastar de Deus. Quantas pessoas hoje eu ouço as pessoas dizendo: eu me sinto tão sujo diante de Deus que eu acho que Deus não me aceita mais. Eu não sou digno de estar na igreja, não sou digno de estar na presença de Deus. Ninguém é digno, irmão. Todos somos pecadores. Todos estávamos distanciados de Deus. É a misericórdia de Deus que nos alcança, e a graça de Deus nos banha desta misericórdia, e nós alcançamos a fé suficiente para deixarmos tudo para trás e abraçarmos a Cristo como Salvador pessoal. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus não pode ser um coadjuvante da nossa vida. Jesus não pode ser apenas um auxiliar na nossa vida. Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Ele quer tirar a gente de tudo aquilo, quer nos afastar de tudo aquilo que nos afasta dele. Quantas pessoas neste mundo virtual que estão enganando a si mesmos, estão jogando com a própria salvação, estão brincando com a salvação, nesse mundo de facilidades. Às vezes a pessoa pode pensar que apesar dele estar num quarto sozinho, com o celular, numa rede de internet que a maioria do resto do mundo não sabe que ela existe, que ele tem 2 ou 3 perfis diferentes, um que só ele acha que sabe, mas Deus conhece todas as coisas. É um vício desta geração agora. Está tão conectado com o mundo através da internet que se desconecta de Deus. E alguns chegam a pensar que ele pode estar conectado com o mundo e conectado com Deus, porque no dia de domingo ele está no culto. Mas eu quero te dizer uma coisa, olha para mim aqui, a porta é estreita, o caminho é estreito. Quantas pessoas que vivem uma vida dupla? Ele tem uma vida social dentro de casa e outra vida social na internet. Vez ou outra se descobre alguém casado que está namorando com outra pessoa na internet. Mas a porta é estreita, irmão. Pode enganar a esposa, o pastor, a igreja, mas a Deus ninguém engana. Muitos dirão naquele dia, disse Jesus, Senhor, Senhor. Mas a Bíblia diz que vai ficar de fora, porque Jesus vai dizer a pior coisa que alguém pode ouvir de Deus: nunca conheci vocês. Mas nós estávamos profetizando, não conheço. A gente estava expulsando demônio, nunca conheci vocês. A gente estava curando enfermo, nunca conheci vocês. Nós estávamos pregando nos 4 cantos do mundo, nunca conheci vocês.
porta é estreita. E a única chave é Cristo. A única chave é a fé no Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas neste culto de missão, o senhor está trazendo uma palavra tão pesada como essa? Não, irmão, a palavra não é minha, é do Senhor. É Jesus dizendo: a porta é estreita, eu sou a porta, o caminho é estreito. Se você quiser ter a vida eterna, tem que entrar pela porta estreita, tem que passar pelo caminho estreito. Peça para Jesus te ajudar a tirar todas as bagagens, essas mazelas, esses vícios atrozes que estão fazendo você se afastar da comunhão com Deus. Oh, irmão, o Senhor Jesus está às portas. Eu creio que nós somos a geração do avivamento, do arrebatamento da última hora. Eu creio nisso. Esses dias atrás eu falei com alguém que estava falando assim: essa geração está precisando de um avivamento, e essa geração vai ter um avivamento, e essa geração não sei o que tem, e essa geração, avivamento. Eu posso dizer para vocês que essa igreja desta última hora precisa de um despertamento, porque ninguém está preparado para um avivamento. Avivamento não é mágica, o avivamento não é a vontade de Deus só. O avivamento é uma sinergia. É quando eu quero e Deus quer, e eu abro mão de tudo que Deus não quer para fazer tudo que Deus quer. Aí tem avivamento, irmão. Os avivamentos que mudaram o rumo da história foram pautados pela oração, busca da palavra de Deus e a busca do Deus vivo incessantemente, e a cumprir a missão de Jesus, que é pregar o Evangelho. Muita gente que está levantando a mão dizendo: eu quero um avivamento. Aí se Deus falar assim: você tem coragem de largar o Netflix para trás? Você tem coragem de abrir mão dos seus prazeres? Você tem coragem de abrir mão do seu domingo em família? Você tem coragem de abrir mão das suas férias? Você tem coragem de abrir mão de tudo aquilo que você acha gostoso de fazer, para fazer a vontade de Deus? Porque as pessoas que Deus levantou como agentes de um verdadeiro avivamento, eles se entregaram para Deus de corpo, alma e espírito, e nada mais importava a não ser fazer a vontade de Deus. Tempos difíceis exigem medida difícil. Ore com sinceridade diante de Deus. Vamos orar com sinceridade diante de Deus. Falar com Deus assim, olha, como se você estivesse olhando no espelho. O que eu tenho que deixar? O que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que abrir mão? Qual renúncia que eu tenho que fazer? Qual esforço que eu tenho que empregar? Qual é a tua vontade? Para que a minha vida seja uma vida de propósito. Que eu não seja apenas uma pessoa que frequenta igreja, frequenta culto. Que eu não seja apenas um crente nominal, mas que eu seja uma testemunha do que o Senhor é e do que o Senhor pode fazer. Que eu seja uma atalaia desta última hora, a última voz que esse mundo vai ouvir, dizendo que Jesus volta para buscar a sua igreja. Esses dias atrás, a cidade da Califórnia pegou fogo. E aí eu vi um vídeo anterior a isso, de uma irmã, de uma mulher profetizando tudo que ia acontecer, um juízo que viria sobre aquela cidade, por causa das abominações que estavam sendo feitas ali. Mas as pessoas ouvem? As pessoas querem ouvir? Não. Mas nós, a Bíblia diz assim, olha, foi o Senhor Jesus que repetiu várias vezes, pelo menos 7 vezes, em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, Deus está falando com a igreja nesta última hora. Deus está falando com as pessoas, seja em sonho, em revelação, através da palavra, através do louvor. Deus está bradando na terra. Quem não está avivado é porque não quer. Quem não está ligado no trono é porque não quer. São escolhas difíceis que nos levam para a presença de Deus, e quando a gente faz estas escolhas, o céu se abre.
coloca de pé no nome de Jesus. Eu quero perguntar, enquanto a Regina louva, se há alguém aqui nesta noite que deseja entregar sua vida a Cristo. Se há alguém aqui esta noite que deseja se reconciliar com Cristo, sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Enquanto o louvor estiver tocando, você pode caminhar para frente, eu vou esperar por você. Pode cantar. Se tiver alguém que ouviu a voz do Espírito Santo, eu estou esperando você chegar aqui à frente. Jesus muda a tua história. Jesus muda o teu endereço. Jesus muda a tua vida. É noite de salvação, de livramento. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Fazer uma aliança com Deus, um concerto com Deus hoje? Se tiver, eu vou aguardar você. Parece que não. Deus abençoe, te dê uma excelente semana e uma próxima oportunidade. Ainda em tempo está conosco João Antônio, a Daniela, o Arthur, lá do São Lucas. Onde estão? A da nossa congregação. Oh, que bênção, prazer ter vocês. Também a Raíssa, o Moisés e o Júdson, vindo lá de João Pinheiro. Ei, lá da terrinha, de longe, hein? Onde estão? Estão aqui, que bênção. Deus abençoe vocês, é uma alegria recebê-los. Nós vamos estar orando nesse instante.